O que é PCD? A Lei nº 13.146 de 2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei considera a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental e intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuir deficiência mental e intelectual. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade nessas habilidades, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. Como pode ser visto no gráfico, em 2010, a deficiência visual estava presente em 3,4% da população brasileira, a deficiência motora em 2,3%, deficiência auditiva em 1,1% e a deficiência mental e intelectual em 1,4%. Por isso, é muito importante que o governo e a sociedade pensem em ações para incluir os brasileiros, independente de possuírem algum tipo de deficiência, em todos os lugares da sociedade, para que tenham direito à educação, ao emprego, à saúde e ao bem-estar. Nesse contexto, a deficiência sempre foi vista como um tabu. Contudo, é possível observar que ultimamente essa ideia tem sido superada. Como exemplo do avanço dessa visão, é possível citar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil. Esse documento adquiriu o valor de emenda constitucional e possui grande importância no que diz respeito à garantia dos direitos das pessoas com deficiência, pois consolida o entendimento de naturalização do conceito de deficiência, superando a concepção ultrapassada de negação e exclusão desses grupos da comunidade social. O que há agora, portanto, é a crença de ocupação dos espaços públicos por todos os cidadãos, independente de suas limitações. As políticas públicas são necessárias para garantir a efetivação de direitos, e essas só são possíveis se iniciadas por pesquisas referentes às situações enfrentadas pelo grupo a quem se destina a política, aos exemplos já implantados em outros países, ao contato direto com o grupo afetado, para assim conhecer as suas demandas, necessidades e opiniões acerca do tema. Assim, é por meio da participação popular e do comprometimento do poder público que é possível implantar uma política pública de acessibilidade com muita qualidade. Por isso, vamos começar a analisar as políticas públicas. Inicialmente, a de acesso à educação. No que tange ao acesso à educação, não se pode esquecer que este é um direito de todos, garantido no artigo 6º da Constituição Federal. A Constituição garante também, em seu artigo 206, inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola e, no artigo 208, inciso 3º, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O que se busca ao garantir o acesso à educação para pessoas com deficiência é a equiparação de oportunidades, a não discriminação, conforme dispõe a Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. De acordo com o Decreto Federal nº 3.298 de 1993, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, uma das diretrizes da Política Nacional é incluir a pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Em nível estadual, a Lei nº 13.799 de 2005 dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, mas também com normas gerais. Falta, no entanto, um estatuto que consolide as diversas leis que tratam de assuntos referentes aos direitos das pessoas com deficiência. A
política nacional define a educação especial como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. Conforme essa política, a educação especial é uma modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e modalidades de ensino, e sua oferta deve ser obrigatória e gratuita nos estabelecimentos públicos. É obrigatória também a oferta de educação especial ao aluno com deficiência que esteja internado por prazo igual ou superior a 1 ano em unidades hospitalares e congêneres. Em âmbito estadual, a Lei nº 8.193, de 1986, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência, tem como um de seus objetivos a garantia de educação especial a toda demanda em todos os níveis e graus de ensino. Essa lei autoriza o Poder Executivo a criar escolas e cursos especializados e de especialização em apoio e assistência à pessoa com deficiência. Complementarmente, a Lei nº 3.799, de 2000, dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e estabelece como um dos objetivos a garantia dos direitos básicos da pessoa com deficiência, incluindo aí a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua adequação à pessoa com deficiência. As ações do Poder Executivo Estadual com relação ao acesso à educação estão descritas no item Educação Especial, mas cabe colocar que a Lei Estadual nº 15.259, de 2004, garantiu 5% das vagas para os candidatos com deficiência na Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, além de exigir os requisitos de acessibilidade nessas universidades. Um segundo conjunto de políticas a serem analisadas se trata do acesso ao trabalho. O trabalho é um direito social garantido a todos pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º. No que diz respeito ao acesso ao trabalho para pessoas com deficiência, a Constituição prevê, em seu artigo 37, inciso 8º, a reserva de cargos e empregos públicos para esses indivíduos. Nesse sentido, cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, sendo um deles o direito ao trabalho. Em nível estadual, a Lei nº 13.799, de 2000, dispõe sobre a política estadual dos direitos das pessoas com deficiência e estabelece como um dos seus objetivos a garantia dos direitos básicos dessas pessoas, incluindo aí a habilitação profissional e a integração ao mercado de trabalho. Ainda em âmbito estadual, a Lei nº 8.193, de 1982, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência, tem como objetivos, entre outros, a orientação vocacional e profissional, treinamento e acesso ao mercado de trabalho, bem como a reabilitação profissional e a criação, organização e execução de cursos profissionalizantes especiais. Nesse sentido, o principal programa a ser abordado é o da intermediação da mão de obra. O Sistema Nacional de Emprego, SINE, intermedia a mão de obra com o objetivo de reduzir o tempo do processo de inserção ou de recolocação do trabalhador no mercado de trabalho. Essa intermediação contribui para a estabilização do profissional nos cargos, possibilitando que as empresas aumentem seus investimentos em capital humano e, consequentemente, aumentem a produtividade, os salários e o bem-estar social do trabalhador. Vale ressaltar que a intermediação de mão de obra pelo SINE tem entre o seu público pessoas com deficiência. O terceiro conjunto de políticas públicas refere-se à proteção social da pessoa com deficiência. A proteção social de assistência social se fundamenta nos princípios da matricialidade sociofamiliar e da territorialização. O reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está expresso na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 226 expressa que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ao assumir a matricialidade sociofamiliar como princípio estruturador, a política de assistência social reconhece a família como principal instituição mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade e como responsável pela proteção, cuidado e inclusão de seus membros. O Estado tem, assim, o papel de viabilizar as condições para que as famílias cumpram suas ações protetivas. Os serviços de proteção social oferecidos pela assistência social devem garantir aos indivíduos ou grupos sociais
as seguranças de rendimento, de acolhida e de convívio ou vivência familiar. Nesse sentido, foram criados 5 principais programas, que visam os objetivos supracitados, sendo que o primeiro programa é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é concedido no âmbito da política de assistência social e definido na Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com idade de 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, que comprovem não ter meios de prover a sua própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Esse benefício socioassistencial confere materialidade ao princípio de que a assistência social é política pública não contributiva de responsabilidade do Estado. O segundo programa é a proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF, consiste no serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende a prestação de orientação para que a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, e para o fortalecimento da função protetiva das famílias que vivenciam situações de risco pessoal e social. O PAEF tem por objetivos contribuir para fortalecer a família na sua função protetiva e romper com os padrões violadores de direitos internos da família, prevenir a reincidência de violações e promover a inclusão das famílias no sistema de proteção social. O serviço é desenvolvido necessariamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, em articulação com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com o sistema de garantia de direitos. O terceiro programa é a proteção especial ao idoso e à pessoa com deficiência. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, esse serviço consiste na oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. O serviço tem por objetivos promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e suas famílias, viabilizar a superação das situações de violação de direitos que intensificam a dependência, possibilitar acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, e, por fim, ainda prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária. Pretende-se com o serviço, portanto, promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Além disso, o quarto programa é o acolhimento institucional. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço de acolhimento institucional é destinado a famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. A organização do serviço deverá garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual. Por fim, o quinto programa é o Programa de Proteção Básica no Domicílio. A proteção social no domicílio para pessoas com deficiência e idosas constitui um serviço de proteção social básica que tem por finalidade de prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais desses usuários. O serviço é prestado a idosos e pessoas com deficiência, em suas próprias casas, com o objetivo de ajudá-los a superar as situações de fragilidade e vulnerabilidade. Contribui para a promoção do acesso aos serviços socioassistenciais, bem como aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, saúde, transporte, acessibilidade e defesa de direitos. Um quarto conjunto de políticas a serem analisadas consiste na acessibilidade. A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, dessa forma, aponta para a importância fundamental que a diretriz da acessibilidade possui para acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, esporte, turismo e lazer. Ela é complementada pelo Decreto Federal número 5.296 de 2004,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No nível estadual, a Lei 13.799 de 2000 dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e estabelece como objetivos, entre outros, a garantia dos direitos básicos dessas pessoas e a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua devida adequação, incluída a remoção das barreiras arquitetônicas, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º. A Lei nº 11.666, de 1994, alterada posteriormente pela Lei nº 15.688, de 2005, estabelece normas para o acesso das pessoas com deficiência aos edifícios de uso público. Segundo essa lei, os edifícios de uso público adaptarão as edificações e o mobiliário às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a fim de facilitar o acesso das pessoas com deficiência física. Já no que tange à saúde da pessoa com deficiência, essa política pública consiste em um conjunto de ações que busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento no SUS às pessoas com deficiência, temporária ou permanente, e compreende, entre outras medidas, a prevenção, a identificação precoce de deficiências e a reabilitação. O Ministério da Saúde organizou, em 2012, a assistência à pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, por meio da rede de cuidados à pessoa com deficiência, criando, articulando e ampliando pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua. Antes disso, o SUS ofertava serviços e ações às pessoas com deficiência, mas elas não eram organizadas em uma rede temática. No âmbito estadual, a rede de cuidados à pessoa com deficiência ainda está em construção. Seus objetivos gerais são ampliação do acesso e qualificação do atendimento à saúde das pessoas com deficiência, vinculação desse contingente populacional e de seus familiares aos pontos de atenção à saúde definidos na rede e articulação e integração desses pontos de atenção. Por fim, o sexto conjunto de políticas a serem analisadas refere-se ao direito à cultura, ao esporte, ao lazer e ao turismo. Nesse sentido, a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298 de 1999, determina que os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer, dispensarão tratamento prioritário às pessoas com deficiência. Para tanto, a Lei Federal nº 10.098 de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296 de 2004, determina que teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares deverão reservar pelo menos 2% da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeiras de roda. No que se refere ao âmbito estadual, o Poder Executivo lançou em 2005 o Programa Minas Paralímpico, que contém ações para impulsionar o desenvolvimento de políticas integradas junto às diversas esferas do governo e sociedade civil, de forma a garantir os direitos das pessoas com deficiência à prática esportiva em seus diversos níveis.